Olá, amigos leitores, sejam muito bem-vindos. Mais um encontro nosso com a Palavra de Deus. Mais um dia em que nos reunimos aqui nessa sala de leitura, a sala de número 173 do nosso plano de 365 dias. Deixa aí de onde você nos acompanha, converse aí com seus amigos do clube de leitura, suas amigas, deixando aí o seu bom dia, se você está pela manhã, seu boa tarde, seu boa noite, boa madrugada, quem sabe, né? Eu recebo notificação às vezes de madrugada no celular de pessoas que vão lá e comentam. Todas as vezes que vocês comentam, eu recebo no meu celular a notificação. Às vezes eu vou lá, curto o seu comentário, respondo alguma coisa. É importante que você interaja através dos comentários. Clique aí no joinha, dê o seu like, toca aí no sininho, veja se você está inscrito no canal. Se a palavra está escrito desta forma, inscrito, é porque você está inscrito. Agora, se estiver escrito inscrever-se, é porque você não está inscrito. Ou aconteceu alguma coisa. Já ouvi dizer de alguns que eram inscritos no canal e depois foram ver, de alguma forma aí não estavam mais. Então, confirma se você está inscrito em nosso canal. Se você tocou no sininho, ativou as notificações para você receber as mensagens e vamos em frente. Vamos fazer nossa oração. Pai amado, Pai querido, rendemos graças ao Teu santo nome, porque o Senhor é muito bom, misericordioso Deus. Sua bondade dura para sempre e ela nos acompanha todos os dias. Mais um dia estamos aqui, Senhor, reunidos diante da Sagrada Escritura para ouvir a Tua voz, para aprender a história do povo que o Senhor escolheu, para entender os princípios adotados e aquilo que podemos aplicar também na nossa vida. Por isso, fale ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos lendo então o livro de Neemias, Esdras Neemias, né? Como eu disse na visão panorâmica, na verdade é um livro só, porém no Canon ele é dividido, totalizando assim 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada, mas o contexto é o mesmo, Esdras, Neemias. Hoje nós vamos ler a partir do capítulo 4, onde vai continuar falando sobre a construção do muro. Um muro está sendo reerguido, uma muralha que havia em volta da cidade de Jerusalém, e cada um ficou responsável por um pedaço. Alguns pela parte de fronte onde moravam, né? Esse pedaço, daqui a aqui foi a casa de fulano, daqui a aqui a casa de Beltrano. Outros não a parte, né, que era realmente onde moravam, mas cada um foi reerguendo um pedaço, né? E vai continuar agora no capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 4, falando sobre essa construção e o que aconteceu no meio da construção. Neemias, capítulo 4, versículo 1. Todavia, sucedeu que, quando Sanbalate ouviu que nós edificávamos a muralha, ele ficou enfurecido e teve grande indignação e zombou dos judeus. Você já sabe que Sanbalate, Tobias e Gesem, ou Gesem, talvez esteja errando aí a pronúncia, Gesem, eram três que se uniram para zombar, para criticar, para dizer que eles não iam conseguir. E agora, quando Sanbalate ele está vendo que eles estão conseguindo, então ele ficou enfurecido e teve grande indignação e zombou dos judeus. Versículo 2. E ele falou diante dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: O que fazem estes fracos judeus? Fortificar-se-ão? Sacrificarão? Acabarão eles em um dia? Reavivarão as pedras dos montes de entulho que estão queimadas? Ora, Tobias, o amonita, estava junto a ele e disse: Mesmo que eles edifiquem, se uma raposa subir
ela porá abaixo a sua muralha de pedra. Olha só que afronta, né? Que humilhação. Dizendo que eles não iam conseguir e que se conseguisse, até uma raposa derrubaria a muralha. Versículo 4. Ouve, ó nosso Deus, porque somos desprezados, e torna o opróbrio sobre as suas próprias cabeças e entrega-os por presa na terra do cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e que o seu pecado não seja apagado de diante de ti, porquanto eles têm te provocado a ira diante dos edificadores. Assim, nós edificamos a muralha, e toda a muralha se completou até a metade. Importante esse versículo aqui para o entendimento do contexto da história. Então, até aqui a muralha está completa até a metade. Não está completa, né? Mas até a metade. Porque o povo tinha a mente para o trabalho. Então, veja, enquanto todos estavam com a mente no trabalho, estavam focados naquela missão, naquilo que eles decidiram fazer, eles estavam conseguindo ir em frente e já tinha erguido metade da muralha. Porém, sucedeu o quê? Quando Sambalate e Tobias e os árabes e os amonitas e os asdoditas ouviram que as muralhas de Jericó estavam erguidas e que as fendas começavam a ser fechadas, eles então ficaram muito enfurecidos e todos juntos conspiraram para vir e lutar contra Jerusalém e impedi-los. Todavia, nós fizemos a nossa oração ao nosso Deus e posicionamos uma guarda contra eles, dia e noite, por sua causa. Então, a gente vê aqui o seguinte, duas coisas caminhando juntos. Trabalho e oração. Oração e trabalho. Nada parou Neemias e nada parou os homens que estavam com a mente naquilo. Os inimigos se levantaram, conspiraram e disseram, vamos atacá-los. O que eles fizeram? Eles oraram a Deus, mas continuaram trabalhando. Posicionaram uma guarda de dia e de noite. Versículo 10. E Judá disse, já desfaleceram as forças dos acarretadores e há muito entulho, de modo que não somos capazes de edificar a muralha. E os nossos adversários disseram, eles não saberão nem verão até que entremos no seu meio e os matemos e o façamos cessar a obra. E sucedeu o quê? Vindo os judeus que habitavam entre eles, nos disseram 10 vezes, de todos os lugares tornarão contra nós. Então, eles tinham um plano de atacá-los na surdina, né? Nós vamos atacá-los sem que eles saibam. Alguns judeus que estavam entre eles ficou sabendo e umas 10 vezes foram lá e falaram, olha, eles estão tramando fazer assim, 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 assim. Versículo 13. Por isso, olha Neemias, um grande líder, por isso eu pus nos lugares mais baixos atrás da muralha e nos lugares mais altos pus o povo segundo as suas famílias. Então, por isso eu pus nos lugares mais baixos atrás da muralha e nos lugares mais altos pus o povo segundo as suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Então veja, metade da muralha, vamos colocar como se essa parte aqui, ó, fosse metade da muralha. Vamos colocar como se a muralha inteira fosse isso aqui, ó. Olha na tela aí, fosse isso aqui, tá? Então, a muralha inteira, vamos supor que fosse isso aqui. Metade da muralha estava construída. Então, o que Neemias fez? Neemias foi, e quando ficou sabendo que os inimigos queriam atacá-los, Neemias
chama as famílias, falam, reúnam-se em famílias, e vocês vão procurar os lugares mais baixos, terra, lugar mais baixo e um ponto mais alto da muralha. Só tem metade. Mas se as famílias, olha só, aqui é uma planície, né? Aqui é um lugar plano, ó. Aqui é um lugar plano. Metade da muralha, ó, quase não cobre eles. Mas Neemias falou, procure os lugares mais baixos, ou seja, ó, um lugar mais baixo, aqui é plano. Então, vai aí caminhando, procure os lugares mais baixos e pontos mais altos da muralha, para que vocês tenham proteção. Entende a cena, o que aconteceu aqui? Neemias muito inteligente, muito sábio, né? Então, se reúnam em famílias, vai para os pontos mais baixos e os lugares mais altos da muralha. E fiquem com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos, toda a família armada. E eu olhava e me levantava e dizia aos nobres e aos governantes e ao restante do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, que é grande e terrível, e luta pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas esposas e vossas casas. Então, uma palavra de ânimo, né? Diante de uma má notícia, vamos orar, vamos continuar trabalhando. O inimigo está vindo, busque proteção. Una-se com a sua família, chame a sua família e todos têm que estar unidos e armados contra esse problema. É assim que uma família vence, não é um contra o outro, né? Vocês estão enfrentando um problema familiar? Una a família, una o casal, por exemplo. É 2 contra um problema, não é um contra o outro e o problema. Então o problema existe, os dois, o casal, una-se. O que nós podemos fazer? Vamos nos armar para vencer esse problema. Não é um para cada lado, vamos cada um do nosso jeito aí ver como faz, como resolve. Então, juntem-se, família, armados, em oração, buscando refúgio, pontos em que possam estar bem ancorados e fortaleçam-se através da palavra. Lembrem-se que o Senhor é bom, que Ele é misericordioso, que Ele cuida dos seus. Versículo 15. E sucedeu o quê? Quando os nossos inimigos ouviram que isto era sabido por nós e que Deus havia transformado o conselho deles em nada, todos nós retornamos à muralha, cada um para o seu trabalho. Então, os inimigos acharam que iam atacá-los de surdina, mas Deus frustrou os planos dos inimigos, que eles ficaram sabendo e se armaram. Se esconderam em pontos mais altos da muralha, armados e prontos para a guerra. Quando os inimigos ficaram sabendo, até esse momento, desistiram. E o que eles fizeram? Retornaram, cada um para o seu trabalho. Versículo 16. E sucedeu o quê? Daquele tempo em diante, metade dos meus servos trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os governantes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Aqueles que edificavam sobre a muralha e aqueles que levavam as cargas com aqueles que carregavam, cada um com uma das suas mãos trabalhava na obra e com a outra mão segurava a arma. Então, você imagine aí a cena, né? Com uma mão trabalhando ali, pegando um bloco, tijolo, cimento, massa, isso, aquilo, e com a outra mão com uma arma. Quer dizer, eu estou pronto. Estou pronto para guerrear e também estou aqui trabalhando. Porque os edificadores, cada um tinha sua espada cingida ao seu lado, e assim edificavam. E aquele que soava a trombeta estava junto a mim. Então, olha a estratégia de Neemias. Neemias colocou todo o povo para trabalhar, dividiu, metade ficou fazendo guarda, outra metade trabalhando, e a metade que trabalhava com uma mão trabalhava, com a outra mão estava na espada, atento, e ele pegou um que tocava trombeta e colocou junto dele. Por quê? E eu disse aos nobres e aos governantes e ao restante do povo:
A obra é grande e extensa, e nós estamos separados sobre a muralha, um longe do outro. Portanto, no lugar que ouvirdes o som da trombeta, correi ali até nós. O nosso Deus lutará por nós. Então, como a muralha era muito grande, mais uma vez, olha aqui para a Bíblia. Então, vamos supor que aqui é a extensão da muralha, né? E eu até fiquei de mandar a foto para vocês ontem. Não mandei. Eu vou mandar. Deixa eu anotar aqui. Vou mandar a foto da cidade de Jerusalém no tempo de Neemias. Vou colocar lá no grupo do WhatsApp. Então, a cidade murada, e ela tinha uma extensão assim retangular. Neemias disse o seguinte: a cidade é muito grande, cada um está trabalhando num pedacinho aqui. Então, Neemias disse: eu vou estar com um tocador de trombeta do meu lado. Então vamos fazer o seguinte: onde vocês ouvirem o som da trombeta, corre para lá. Então eu estou aqui. Vamos supor que os inimigos estão atacando desse lado, né? Eu estou aqui com o tocador de trombeta e vocês estão ao redor da muralha. Então, quando vocês ouvirem o toque da trombeta, na direção que vocês ouvirem, corre todo mundo para lá. Quando eu tocar a trombeta, vem porque é alguma coisa. E Deus lutará por nós, Ele será conosco. Muito interessante, né? Versículo 21. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles segurava a lança, desde o levantar da manhã até que as estrelas aparecessem. De modo semelhante, naquele tempo, eu disse ao povo que cada um com o seu servo se aloje na parte interna de Jerusalém, para que à noite eles possam ser uma guarda para nós e trabalhem de dia. Assim, nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, nenhum de nós tirava as suas vestes, salvo para que cada um pudesse tirá-las para lavar. É mole? Não trocava nem de roupa, só tirava para lavar e colocava de volta. Capítulo 5. E houve grande clamor do povo e das suas esposas contra os judeus e os seus irmãos, porque havia quem dissesse: nós, os nossos filhos e as nossas filhas, somos muitos, por isso nós apanhamos grãos para eles, para que possamos comer e viver. Havia também alguns que diziam: nós empenhamos as nossas terras, vinhedos e casas, para que possamos comprar grão por causa da fome. Havia também quem dizia: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei e sobre as nossas terras e vinhedo. Contudo, agora a nossa carne é como a carne dos nossos irmãos, os nossos filhos como os seus filhos. E eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem servos, e algumas das nossas filhas já são sujeitas à servidão. Tão pouco está ao nosso alcance redimi-los, porque outros homens detêm as nossas terras e vinhedo. Versículo 6. E eu fiquei muito irritado quando ouvi o seu clamor e essas palavras. Vou explicar o que está acontecendo aqui. Bom, tinha muita gente, né? Já tinha muita gente ali da família, e eles disseram o seguinte: olha, a gente está fazendo de tudo para sobreviver. Nós estamos fazendo de tudo para comer. Nós temos o nosso grão, até então tínhamos o nosso grão. Por quê? O que a gente fez? Arrendamos a nossa própria terra em troca de comida. Nós vendemos algumas terras em troca de comida. Nós oferecemos os nossos filhos como servos de quem tem mais dinheiro para que estes senhores nos dê dinheiro, nos dê grão, nos dê comida. Algumas filhas nossas já se tornaram até escravas para que a gente pudesse ter um pouco de comida, e agora acabou tudo. Não temos mais nada. A nossa carne
só se for a carne dos nossos irmãos, dos nossos filhos. A gente não tem mais nada para comer, a gente está sendo explorado, já arrendaram nossas terras, a gente não tinha como pagar o tributo do rei, então tomaram nossas terras. Quem tinha um pouco mais de dinheiro, uma condição melhor, a gente teve que dar os nossos próprios filhos em troca. Uma exploração estava acontecendo. E um resgate precisaria ser feito, né? Quando alguém oferecia o filho ou a filha como escravo para trabalhar como servo, só poderia ter de volta se fosse feito um resgate, se fosse pago. A gente já leu isso no livro de Levíticos, já passamos por essas leis, essa forma, né? Essas leis civis daquela época. Hoje não funciona mais dessa forma. Quando Neemias ouviu sobre isso, ele ficou muito irado, né? O texto diz, versículo 6, e eu fiquei muito irado quando ouvi o seu clamor e essas palavras. Então, consultei comigo mesmo e repreendi os nobres e os governantes e disse-lhes. Então, olha o que Neemias fez. Neemias chamou os nobres da cidade e os governantes da cidade e disse, vós exigis usura de cada um do seu irmão. E eu convoquei uma grande assembleia contra eles. E eu lhes disse, nós, segundo a nossa capacidade, temos redimido os nossos irmãos judeus, os quais foram vendidos aos pagãos. E vós vendereis os vossos irmãos? Ou serão eles vendidos para nós? Eles então retiveram a sua paz e não acharam nada para responder. Então Neemias repreendeu eles, falou da exploração e eles ficaram quietinhos. Disse eu também, não é bom isso o que fazeis. Não deveríamos nós andar no temor do nosso Deus por causa do nosso opróbrio, dos pagãos, os nossos inimigos? De modo semelhante, eu e os meus irmãos e os meus servos podemos exigir deles dinheiro e grão. Rogo-vos, deixemos de fora esta usura. Neemias falou o seguinte, se eu quisesse, eu também poderia exigir deles, porque Neemias era um governador ali. Ele falou, mas eu não estou fazendo isso. Vamos deixar de fora essa usura, vamos parar com isso. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, os seus vinhedos, os seus olivais, as suas casas, também a centésima parte do dinheiro e do grão, do vinho e do azeite que vós exigistes deles. Então eles disseram, nós lhes restituiremos e não exigiremos nada deles. Assim faremos como tu dizes. Então eu chamei os sacerdotes e tomei deles um juramento de que eles fariam de acordo com esta promessa. Também sacudi o meu colo e disse, assim Deus sacuda todo homem da sua casa e do seu trabalho, o qual não cumprir essa promessa. Assim seja ele sacudido e esvaziado. E toda a congregação disse, amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez de acordo com esta promessa. Então veja, Neemias disse para eles pararem com aquilo, eles falaram, vamos restituir. Então Neemias chama os sacerdotes, né? Diante dos sacerdotes, prometam que vocês vão cumprir isso que vocês estão falando. Prometam. E aí eles prometeram e louvaram o Senhor. Então houve ali o resgate e a cessação daquela usura. Versículo 14. Além disso, a partir do momento em que eu fui indicado para ser o seu governador na terra de Judá, do 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, eu e os meus irmãos não temos comido o pão do governador. Gente, veja isso, veja que exemplo de liderança. Neemias, ele está dizendo o seguinte, eu recebi a autoridade para me tornar governador.
mas eu não tenho recebido o salário de governador. É direito meu. Olha só o texto. Veja, versículo 15. Porém, os governadores anteriores que haviam estado antes de mim foram imputáveis diante do povo e tomaram-lhe pão e vinho, além de 40 shequéis de prata. Sim, até os seus servos tinham domínio sobre o povo, mas eu não fiz assim, por causa do temor de Deus. Neemias, como governador, ele tinha direito de arrecadar impostos, de que o povo prestasse esses tributos, e ele está falando o seguinte: eu tinha direito, mas eu abri mão. Os governadores que governaram antes de mim, eles recolhiam 40 shequéis de prata, até os servos dos governadores tinham direito sobre vocês. Eu não quero nada. É como se o presidente, os governadores, os senadores, né, os prefeitos, dissessem o seguinte: eu não quero nem salário. Eu vou trabalhar aqui por vocação. É claro, gente, que, né, vamos ser humanos e vamos entender, claro, né, que eles precisam de um salário. Mas não vamos nem entrar nessa questão, né, do salário exorbitante, né? Não vamos nem entrar nessa questão. Mas é um exemplo. É um exemplo de liderança. Um exemplo de alguém que não ostenta, né? Não ostenta. Versículo 16. Sim, além disso, eu continuei na obra desta muralha. Tampouco compramos terra, e todos os meus servos foram reunidos para lá trabalhar. Havia à minha mesa, além dos judeus e soberanos, 150 que vinham ter conosco dentre os pagãos que estão ao redor de nós. Ora, aquilo que era preparado para mim diariamente era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também aves eram preparadas para mim, e uma vez a cada 10 dias provisão de todo tipo de vinho. Contudo, não exigia o pão do governador, o salário do governador, porque a servidão era pesada sobre este povo. Pesa em mim, meu Deus, para o bem, de acordo com tudo que eu tenho feito para esse povo. Então, Neemias está falando o seguinte: além disso, na minha mesa comem 150 pessoas. Eu alimento diariamente 150 pessoas. Dentre as 150 pessoas, tem inclusive alguns pagãos que vieram de fora para a nossa cidade. Diariamente mata um boi e 6 ovelhas. A gente come um boi e 6 ovelhas. Aves. E a cada 10 dias eu ainda tenho uma provisão de todo tipo de vinho. A cada 10 dias eu ainda sirvo todo tipo de vinho para eles. Contudo, não exijo salário. E o que eu como, eles comem. 150 pessoas. Gente, que exemplo de liderança. Esses dias eu estava lembrando aqui. Vamos para o capítulo 6. Senão eu fico conversando e acabo demorando. Eu estava lembrando aqui esses dias que quando nós inauguramos a nossa igreja aqui em Aracaju, eu fui em um lugar que vende produtos de limpeza, de atacado, e eu comprei um pacotão de papel higiênico, daqueles rolos grandes, né? Comprei um pacotão daqueles rolos grandes de papel higiênico e coloquei no banheiro da igreja, o banheiro que a membresia usa. Tá bom, coloquei aquele papel ali, fomos em frente, né? Inauguramos a igreja. Aí passou um tempo, nós temos um banheiro privativo também aqui. Privativo não, qualquer um pode usar também, mas é no fundo. Então tem um banheiro mais à frente, que os membros da igreja usam, e tem um banheiro no fundo, né? É um pouco mais privativo, que é no fundo da igreja, em uma dependência aqui, mas qualquer pessoa entra também. Aí teve um dia que eu fui usar o banheiro que todo mundo usa.
Desculpa tocar nesse assunto aqui, é só um exemplo, eu lembrei aqui. E aí eu usei o banheiro e fiz o uso daquele papel higiênico. E quando eu fiz o uso daquele papel higiênico, eu olhei para a qualidade daquele papel, porque eu comprei para inauguração, aquela coisa, comprei um pacote, coloquei lá e não cheguei a usar. Aí eu usei aquele papel, olhei para a qualidade daquele papel, eu falei, isso está errado. Porque no banheiro lá do fundo, não tem o mesmo suporte, né? Eu acho que vocês entendem o que estou falando. Sabe aquele suporte que põe um papel higiênico grandão, um rolo bem grandão? Então, é um desses que tem no banheiro. No fundo não tem, no fundo é aquele suporte pequenininho. Aí eu usei aquele papel, eu falei, peraí, tem coisa errada. Porque lá no fundo, que é o banheiro onde normalmente eu uso, tem um rolinho de papel pequeno. Aquele papel folha dupla, mais macio. E no banheiro que o povo usa, normalmente as pessoas usam esse banheiro, tem esse papel grandão. E quando eu fiz o uso, quando eu comprei, eu não percebi, mas quando eu fiz o uso, eu vi. Qualidade ruim, duro. Falei, não, tá errado isso. Por que que eu, pastor, estou usando um rolo, um papel macio, e o povo está usando esse papel? Falei, não, isso está errado. Aí até conversei com a Cris. Falei, não, eu não percebi isso aí. A partir de agora, o mesmo papel que colocar lá no fundo, ainda que não caiba, né? Porque lá tem um suporte grande assim, grandão, e não cabe o pequenininho. E aí então é o seguinte, eu pego o mesmo papel e deixo lá, ainda que fique fora do suporte. Por que que eu vou usar um papel com a qualidade e o povo da igreja vai usar com outra qualidade? Sabe, são coisas simples, mas quando a gente olha para essas coisas aqui na Bíblia, quando a gente vê esses princípios e aplica na nossa vida, isso nos torna como iguais diante de Deus. E é quem somos, né? Aplique essas coisas na sua vida aí também. Aplique. Aplique. Neemias capítulo 6, versículo 1. Ora, sucedeu que quando Sanbalate e Tobias e Gesem, o árabe, Gesem, né? Tem um acento aqui no E, então acredito que essa é a pronúncia correta. Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos ouviram que eu havia edificado a muralha e que não havia fenda, embora naquele tempo eu tivesse posto as portas nos portões. E Sanbalate e Gesem mandaram dizer-me, vem, reunamo-nos em algumas das aldeias da planície de Ono. No entanto, eles pensavam em me fazer mal. E enviei-lhes mensageiros dizendo, estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer. Por que eu cessaria a obra, enquanto eu deixo e desço a vós? Então veja, olha o que aconteceu. Os inimigos se reuniram e mandaram chamar Neemias. Neemias entendeu que ele estava sendo chamado para o mal. E aí ele mandou dizer o seguinte, eu estou fazendo uma grande obra. Por que que eu pararia essa obra para ir ter com vocês? Foco, né? Foco. E eles estavam pensando em fazer mal a ele. Versículo 4. Todavia, desta forma enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira respondi. Então Sanbalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu servo com uma carta aberta na sua mão, na qual estava escrito, é relatado entre os pagãos, e Gesem o disse, que tu e os judeus pensam em se rebelar. Por esta causa, tu edificas a muralha, para que possas ser o seu rei, segundo essas palavras. E tu também indicastes profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo, há um rei em Judá. E agora isto será relatado ao rei, segundo essas palavras. Vem, portanto, agora e consultemos juntamente. Então eles inventaram. Olha o que eles falaram. Ó, a gente está sabendo que você anda espalhando por aí que você vai ser o rei aqui. E que você contratou alguns profetas para falar bem de você, para sair falando que você vai ser o rei. É melhor você se reunir com a gente para a gente resolver isso entre nós. Então mandei dizer-lhe,
De tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu as inventas do teu próprio coração, porque todos eles nos fizeram temerosos, dizendo: as suas mãos serão enfraquecidas da obra, para que ela não seja feita. Agora, portanto, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Quer dizer, Neemias sempre recorria a Deus, né? Sempre diante dessas coisas ele ia falar com Deus. Depois, eu fui à casa de Semaías, o filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava recluso. E ele disse: reunamo-nos na casa de Deus, dentro do templo, e fechemos as portas do templo, porque eles virão te matar. Sim, à noite eles virão te matar. Vai vendo a trama, então. Neemias, ele foi falar com Semaías, e Semaías ele disse o seguinte: o Neemias, eu estou sabendo aí que eles vão querer te matar, então vamos para o templo. Vamos entrar no templo, vamos ficar lá trancados dentro do templo, guardadinho, escondidinho, vamos nos esconder dentro do templo, porque eles vão vir te matar. Versículo 11. E eu disse: deveria um homem como eu fugir? E quem há que, sendo como eu sou, entraria no templo para salvar a sua vida? Eu não entrarei. Neemias, ele, em outras palavras, disse o seguinte: você acha que eu sou um covarde? Eu vou ficar escondido dentro da igreja? Quer dizer que eles vão vir atacar e eu vou ficar escondido lá dentro da igreja, dentro do templo? Não, não vou fazer isso não. Versículo 12. E eis que eu percebi que Deus não lhe havia mandado, mas que ele pronunciava essa profecia contra mim, porquanto Tobias e Sambalate lhe haviam contratado. Gente, vocês estão percebendo o que está acontecendo aqui? Foca na leitura para você entender. Este homem, de nome Semaías, ele profetizou para Neemias, dizendo: Neemias, olha, os homens vão vir te matar e tal, aquela coisa toda, né? Deus está me falando aqui, então vem para a igreja, fique escondido aqui, aqui dentro você vai ter proteção. Mas Neemias percebeu, por intimidade que ele tinha com Deus, que aquela revelação, aquela profecia era mentirosa. Na verdade, era uma cilada para ele. Era uma armadilha para ele. A gente tem que estar atento realmente, né? Tem que estar atento. Você vê que mesmo uma pessoa supostamente de Deus, profeta, e ainda falando da igreja: não, vem para a igreja, fica aqui, se esconde aqui, aqui você vai ter proteção, aqui você vai estar seguro. Mas a intenção em chamá-lo para a igreja da época, para o templo, não era para o bem, sim para o mal, porque ele estava de conchavo com os inimigos. Que coisa, hein? Que coisa. Versículo 13. Para isso ele foi contratado, para que eu ficasse temeroso, e assim fizesse e pecasse, e para que pudesse ter assunto para um mau relato, para que eles pudessem me afrontar. Então, qual era a intenção deles? A intenção deles era o seguinte: se Neemias se esconde no templo, a gente vai ter um assunto para falar mal dele. O que eles iam falar para o povo? Então, eles iam falar para o povo o seguinte: olha, vocês estão vendo o que o líder de vocês fez? Ao primeiro sinal aí de que ia ter guerra, ele foi e se escondeu e deixou vocês aqui. Ele correu para o templo, está lá. Enquanto está tendo guerra aqui fora, ele está escondidinho lá no templo. Quer dizer, eles queriam difamá-lo, né? Neemias percebeu. Falou: não. E se dirigiu a Deus, versículo 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate, conforme estas suas obras, e da profetisa Noadias, e do restante dos profetas, que quiseram me atemorizar. Assim foi terminada a muralha, no 25º dia do mês de Elu, em 52 dias. Então, em 52 dias, eles terminaram a construção da muralha. Nada parou Neemias e seus homens,
Por quê também? Porque Neemias foi um grande exemplo de liderança. Tomou a frente. Diante de todas as afrontas, diante de todos os problemas, consultou ao Senhor, fortaleceu as famílias, pregou para eles, falou de Deus para eles, uniu as famílias, armou as famílias, desenvolveu estratégia de trabalho. Não tirou a roupa nem para dar um cochilo, já dormia de roupa, já preparado para levantar para outro dia trabalhando, a não ser quando estava fedendo muito, né? Tinha que lavar. Conforme eles falaram aqui, só tirava para lavar. Em 52 dias, veja o que é uma pessoa determinada, né? Veja o que é a pessoa que coloca um propósito no coração dela. Meus amigos leitores, se você não tiver como um propósito dentro do seu coração, ler a Bíblia toda em 365 dias, vão acontecer coisas para você parar, para te desanimar, para desistir. Mas eu estou aqui como Neemias, dizendo, não desista. É um propósito que está em nosso coração. Digo, repito, já teve dias que me deu vontade, como ser humano que sou, de não fazer a leitura, de dar uma desculpa. Hoje eu falo para as pessoas, poxa, eu estou muito cansado, eu estou com dor de cabeça. Já teve dias, já falei para vocês, que vim ler com dor de cabeça, resfriado, com coriza, nariz escorrendo, com um papelzinho aqui do lado. Peço desculpa para vocês, vou assoar o meu nariz na sua frente, mas eu tenho um compromisso de estar aqui todo dia. Não é assim? Agora, se você aí do outro lado não assumir o compromisso, o ano passa e você não vai chegar lá. Então coloque um propósito no seu coração. Eu quero fortalecer de novo aqui o nosso laço, né? Apertar um pouquinho o laço. Digo, alguns já pararam no meio do caminho. Você que está me assistindo agora, você pode estar até atrasado. Eu parei por uns dias, mas voltei hoje. Tá, daqui para frente, eu quero saber de você. Você vai até o fim? Você assume esse propósito? Eu quero estar na Bíblia todo dia. Eu coloquei dentro de mim. Todo dia eu quero estar na Bíblia. É todo dia na Bíblia. Na Bíblia todo santo dia. Todo santo dia eu quero estar aqui, ó, Bíblia, 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 todo dia. Eu quero a palavra dirigir na minha vida. Assuma aí o compromisso. Senhora Remédios, eu irei até o fim e até depois do fim, para a glória de Deus. Amém. Amém. Silvia, Joana, Luana, quem está acompanhando a gravação em outro horário, coloque aí também. Assuma um compromisso. Versículo 16. E sucedeu o quê? Tendo ouvido todos os nossos inimigos e todos os pagãos que estavam junto a nós, ficaram muito desanimados aos seus próprios olhos, porque perceberam que esta obra fora feita pelo nosso Deus. Então, todos os inimigos que acharam que eles não iam conseguir, ficaram desanimados depois, porque perceberam que foi Deus que deu vitórias para eles. Além disso, naqueles dias, os nobres de Judá enviaram muitas cartas a Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles, porquanto havia muitos em Judá aliados a ele, porque ele era o genro de Secanias, o filho de Ará, e o seu filho Joanã havia tomado a filha de Mesulão, o filho de Berequias. Eles também relataram as suas boas obras diante de mim, e proferiram as minhas palavras a ele. E Tobias enviava cartas para me atemorizar. Capítulo 7. Ora, sucedeu quando a muralha estava edificada, e eu tinha posto as portas, os porteiros e os cantores e os levitas estavam indicados, e eu dei ao meu irmão Hanani e Ananias o governante do palácio, incumbência sobre Jerusalém, porque ele era um homem fiel e temia a Deus mais do que muitos. E eu lhes disse: não deixes que os portões de Jerusalém sejam abertos até que o sol esteja quente. E enquanto eles estiverem ali de pé, que fechem as portas e travem-nas com barras e indiquem guardas aos habitantes de Jerusalém, cada um na sua guarda e cada um para estar na frente de sua casa. Então ele organizou o seguinte: a cidade vai ficar fechada até o sol nascer. Então, escureceu, fecha, tranca, coloca a guarda. Não entra e não sai ninguém. Só quando o sol começar a esquentar, vocês abrem as portas da cidade. Versículo 4. Ora, a cidade era extensa e grande, mas o povo nela era pouco.
e as casas não estavam edificadas. E o meu Deus pôs no meu coração de reunir-me com os nobres e os governantes e o povo, para que eles pudessem ser considerados por genealogia. E achei um registro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele achei escrito. Vamos ver a genealogia. Então, a cidade era muito grande e tinha pouca gente morando ali. Neemias chama os nobres e fala: então vamos levantar aqui as famílias por genealogia, vamos ver como está isso aqui, a gente precisa agora se multiplicar. Esses são os filhos da província que saíram do cativeiro, daqueles que haviam sido levados, os quais Nabucodonosor, o rei da Babilônia, havia levado consigo, e retornaram para Jerusalém para Judá, cada um para sua cidade, que vieram com Zorobabel, Josuá, Neemias, Azarias, Raamias, Naamane, Mardoqueu, Bilzã, Misperete, Bigvai, Neum e Beaná. O número, refiro-me, dos homens do povo de Israel era esse: os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesuá e Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binui, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgade, 2.322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2.067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Razum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Harife, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os homens de Belém e de Netofá, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Asmavete, 42. Os homens de Kiriate Jeraim, Sefira e Bereote, 643. Os homens de Ramá e Gebá, 621. Os homens de Miquimás, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens Doutra Nebo, 52. Os filhos de outro Elão, 1.254. Os filhos de Harim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, Hadid e Ono, 721. Os filhos de Senaá, 300 e 1.930. Os sacerdotes, os filhos de Jedaías da casa de Jesuá, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247. Os filhos de Harim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesuá, de Cadmiel, e os filhos de Rodevá, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Ratita, os filhos de Sobai, 138. Os netineus, os filhos de Zia, os filhos de Hassufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padum, os filhos de Lebana, os filhos de Ágaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Del, os filhos de Gar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazeia, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefuzezim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslit, os filhos de Meida, os filhos de Arza, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Tama, os filhos de Nesias, os filhos de Hatifa. Os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Ratil, os filhos de Poquerete Razebaim, os filhos de Amon, todos os nitineus e os filhos dos servos de Salomão eram 392. E estes foram os que subiram de
Tel, Melá, Tel Arsa, Querube, Adom, Imer, mas eles não conseguiram apresentar a casa de seu pai, nem a sua semente, se eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. E dos sacerdotes, os filhos de Rabaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, o qual tomou uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, como esposa, e foi chamado segundo o seu nome, estes buscaram o seu registro entre aqueles que foram considerados pela genealogia, mas não foram achados. Por isso foram eles como imundos e excluídos do sacerdócio. E o Tirzata disse-lhes para que eles não comessem das coisas santíssimas, até que ali se pusessem de pé um sacerdote com Urim e com Tumim. Toda a congregação eram de 42.360, fora os servos e as suas servas, dos quais haviam 7.337, e eles tinham 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, as suas mulas, 245, os seus camelos, 435, e 6.720 jumentos. E alguns dos chefes dos pais doaram para a obra. O Tirzata deu ao tesouro 1.000 daricos de ouro, 50 bacias, 530 vestes sacerdotais. E alguns dos chefes dos pais doaram ao tesouro da obra 20.000 daricos de ouro e 2.200 libras de prata. E aquilo que o restante do povo doou foi 20.000 daricos de ouro, 2.000 libras de prata e 67 vestes sacerdotais. Assim, os sacerdotes, os levitas e os porteiros e os cantores e alguns do povo e os netineus e todo o Israel habitaram nas suas cidades. E quando o 7º mês chegou, os filhos de Israel estavam nas suas cidades. Capítulo 8. E todo o povo se reuniu como um só homem na rua, que estavam diante do portão da água. E eles falaram a Esdras, o escriba, para trazer o livro da lei de Moisés, o qual o Senhor havia ordenado a Israel. Então você vê que aqui entra o personagem Esdras, que nós lemos, tendo ele como personagem principal, o livro anterior, Esdras. Já lemos o livro de Esdras e a sua contribuição, né, no tempo. Dentre todo esse rebuliço, né, que aparece Neemias na reconstrução da cidade, que Esdras começou a obra, mas não conseguiu completar. Esdras começou pelo altar e pelo templo, mas não reconstruiu as muralhas e a cidade também não foi edificada. Então entra Neemias na história, a gente está vendo a história de Neemias, e esse é um ponto onde chamam Esdras, no meio de tudo isso, como um sacerdote, porque ele era alguém que aplicou o coração para entender a palavra e pregar. Ele conhecia muito bem, como nós já lemos no livro anterior. Então, reuniram todo o povo e chamaram Esdras. Esdras, leia aí o livro da lei de Moisés, a qual o Senhor havia ordenado a Israel. Leia aí para a gente. Versículo 2. E o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da congregação, tanto de homens quanto de mulheres, e de todos os que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do 7º mês. E ele leu ali diante da rua que estava diante do portão da água, desde a manhã até o meio-dia, diante dos homens e das mulheres, e daqueles que conseguiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, pôs-se em pé sobre um púlpito de madeira, o qual eles haviam feito para o propósito. Então, um púlpito de madeira foi feito para qual propósito? Para que Esdras subisse e ali falasse com todo o povo. Por isso, hoje, as igrejas tradicionais, e eu adotei isso porque eu não tinha esse entendimento, chamam o lugar alto da igreja, onde o pregador sobe, de púlpito e não de altar, né? Antigamente eu chamava de altar, eu não tinha esse conhecimento. Altar, biblicamente falando, não é lugar para ninguém subir. Altar é lugar de matança, altar é lugar de sacrificar animal, de matar animal. Não é ninguém pode subir no altar. Na verdade, só poderia até subir pela escada do altar
o sacerdote para apresentar o sacrifício. Então, o lugar alto que é construído é chamado de púlpito. Bom, isso aí é um outro assunto, né? Existe toda uma coisa mística sobre um altar, e isso aí eu falo com mais profundidade em outro ambiente. Mas fique atento, quando tocar a trombeta, você vai para esse ambiente. Fique atento. Então, quer dizer, eles construíram ali um lugarzinho alto, chamado de púlpito, para o propósito. Qual o propósito? De estar mais alto que as pessoas para ler a palavra, né? Muito interessante, gente. A Bíblia, ela é perfeita, né? Nós, seres humanos, que complicamos as coisas, né? Infelizmente. Versículo 4, né? Fala sobre isso. E Esdras, o escriba, pôs-se em pé sobre um púlpito de madeira, o qual eles haviam feito para o propósito, e ao seu lado pôs-se em pé à sua direita Matitias e Semá, e Anaías, e Urias, e Uquias, e Maaseias, e à sua esquerda Pedaías, e Misael, e Malquias, e Azum, e Asbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque ele estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém, erguendo as suas mãos. E eles curvavam as suas cabeças e adoravam o Senhor com as suas faces voltadas para o chão. Além disso, Jesuá e Bani e Serebias, Jamim, Acube, Sebetai, Odias, Maaseias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas, fizeram com que o povo entendesse a lei, e o povo se pôs em pé no seu lugar. Então, veja o que aconteceu aqui. Esdras, no púlpito, mais alto que todo mundo, lendo a palavra para eles. E para que o povo entendesse a palavra, toda essa galera aqui que eu li o nome, Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebetai, Rodias, Massés, Quelita, Azarias, toda essa galera aqui, os levitas, foram até o povo para que eles entendessem a lei. Então, tinha um monte de gente ali ouvindo, eles ouviram a palavra, se prostraram, e aí os levitas e todos esses nomes aqui que eu citei iam até as pessoas. Você entendeu a lei? Você entendeu o que Esdras acabou de ler? Então, o que ele está falando é isso. Pode ficar de pé, se levante, não fique prostrado não. Essa palavra não é para você ficar prostrado. A lei que Esdras está lendo é para aumentar o nosso temor, é para fazer com que a gente volte ao Senhor. Então eles iam lá e explicava, versículo 8, assim eles liam no livro da lei diante de Deus distintamente e davam sentido e faziam com que eles entendessem a leitura. Gente, isso é de uma profundidade. Esdras, em um púlpito, em um lugar alto, lia assim. E aí o que os levitas e os outros faziam? Cada um com seu livrinho, distintamente, pessoa por pessoa. Você ouviu o que o Esdras falou? Então, vem cá, meu irmão, é assim. Você está entendendo? Eu estou esmiuçando aqui para você o que Esdras leu ali, eu estou esmiuçando para você. Então eles davam sentido. O que Esdras estava falando, eles davam sentido distintamente, grupo por grupo, pessoa por pessoa, para que todos entendessem a leitura. Meus amigos, é para isso que existe o clube de leitura. É isso que eu faço aqui com vocês todos os dias. Vocês ouvem as palavras pelos púlpitos. Espero em Deus que vocês estejam ouvindo palavras de um Esdras, que sobe ao púlpito para pregar a palavra. E o que eu tenho feito aqui com vocês? Distintamente. Um grupo à parte, um clube de leitura, onde a gente está lendo e fazendo dar sentido, o sentido correto da palavra. É isso que acontece aqui conosco e é muito glorioso isso. Versículo 9. E Neemias, que é o Tirzata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: Este dia é santo ao Senhor vosso Deus. Não vos lamentais,
nem pranteeis, porque todo o povo chorou quando ouviram as palavras da lei. Quando o povo ouviu, eles choraram, eles viram que era pesado o que eles estavam fazendo, os seus pecados. Ou seja, o arrependimento bateu. Mas o que o homem de Deus fez? Neemias, juntamente com os sacerdotes e os levitas. Se anima, meu povo. Essa palavra não é para derrubar vocês. Essa palavra trouxe arrependimento? Então tá bom. Então agora, levanta a cabeça. Vamos em frente. Então ele disse, versículo 10. Segui o vosso caminho, comei a gordura, bebei a doçura, enviai porções para aqueles que nada foi preparado, porque esse dia é santo ao Senhor, ao nosso Senhor. Nem estejais contritos, porquanto a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. A alegria, olha o texto. A alegria do Senhor é a vossa força. Então, a gente pode entender como um trocadilho, vamos dizer assim. A alegria do Senhor é a nossa força. O povo estava fraco, prostrado, triste, desanimado, não sem razão, por causa do seu pecado. Vem a palavra e fala: se anime, se fortaleça, coma, beba, se alimente. Porque a alegria do Senhor é você forte. O que alegra o Senhor é ver você forte. O Senhor não quer ver você caído. Não é a alegria do Senhor é a minha força. Leia o texto. Porquanto a alegria do Senhor é a vossa força. Não é que o Senhor estando alegre, isso me fortalece. Não, é a nossa força que alegra o Senhor. É como um pai que olha para o filho e não quer ver o filho triste, não quer ver o filho caído. O pai quer ver o filho forte. Meu irmão, esse clube de leitura não é para ninguém ficar triste, caído, decepcionado, desiludido. Esses dias, a Cris recebeu uma mensagem. Eu nunca falo o nome, a gente nunca expõe pessoas. A Cris recebeu uma mensagem assim, no particular dela. Deixa eu falar isso aqui para vocês. Isso aqui é muito importante. Deixa eu só concluir a leitura, né? Senão a gente gasta muito tempo, leva muito tempo. Deixa eu concluir a leitura. A alegria do Senhor é a vossa força. Assim, versículo 11. Os levitas silenciaram todo o povo, dizendo: retenhais a vossa paz, porque o dia é santo. Tampouco fiqueis angustiados. E todo o povo seguiu o seu caminho para comer e beber e para enviar porções e para fazer grande júbilo, porque eles haviam entendido as palavras que lhes foram declaradas. E no segundo dia foram reunidos os chefes dos pais de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, a Esdras, o escriba, a saber, para entenderem as palavras da lei. E eles acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado por Moisés que os filhos de Israel deveriam habitar em tendas na festa do 7º mês, e que eles deveriam publicar e proclamar em todas as cidades e em Jerusalém, dizendo: sai para o monte e apanhai ramos de oliveira, e ramos de pinheiro, e ramos de murtas, e ramos de palmeira, e ramos de árvores espessas, para fazer tendas, como está escrito. Assim o povo saiu e os trouxeram e fizeram para si tendas, cada um sobre o teto da sua casa, e nos seus átrios, e nos átrios da casa de Deus, e na rua do portão da água, e na rua do portão de Efraim. E toda a congregação daqueles que tinham voltado do cativeiro fez tendas, e se assentou debaixo das tendas, porque não tinham feito assim os filhos de Israel desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. Além disso, dia após dia, do primeiro até o último dia, ele lia o livro da lei de Deus. Olha isso. Depois daquilo, dia após dia, do primeiro até o último dia, ele lia o livro da lei de Deus. É o que a gente está fazendo, dia após dia, do primeiro até o último dia. No nosso caso, não é só no tempo da festa, não. Do primeiro até o último dia do ano.
nós estaremos lendo a Bíblia. E eles guardaram a festa dos 7 dias e no 8º dia houve uma assembleia solene de acordo com o costume. Ponto. Bom, a gente conclui a leitura de hoje por aqui, para não estender muito no horário. Já está cumprido o seu compromisso de hoje. Vamos em frente, gente. Até amanhã, se Deus quiser.